Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Jó 30. Eu quero que muito, do fundo do meu coração, que o Senhor ministre ao seu coração, assim como ministrou no meu. Jó 30 expressa a angústia de um homem que passa por muitos processos e eu creio muito que ele vai falar comigo e com você. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu peço que o Senhor transforme o nosso coração através das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com os meus cães pastores. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem a terra seca em regiões sombrias e desoladas. Colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem as raízes das giestas. São expulsos aos gritos da companhia das pessoas como se fossem ladrões. Agora moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas e entre as rochas. Uivam como animais no meio dos arbustos e ajuntam-se debaixo dos espinheiros. São gente insensata, sem valor nenhum. Foram expulsos da terra. Agora divirtam-se às minhas custas. Sou alvo de piada e canções vulgares. Desprezam-me e ficam longe de mim. Só se aproximam para cuspir em meu rosto, pois Deus cortou a corda de meu arco. Já que ele me humilhou, eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe a mim abertamente. Lançam-me de um lado para outro e planejam minha desgraça. Bloqueiam meu caminho e fazem de tudo para me destruir. Sabe que não tenho quem me ajude. Atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim. Vivo aterrorizado. O vento carregou minha honra. Minha prosperidade passou como uma nuvem. Agora minha vida se esvai, a aflição me persegue durante o dia, a noite corrói meus ossos. A dor que me atormenta não descansa. Com mão forte, Deus agarra minha roupa, pega-me pela gola de minha túnica, lança-me na lama. Não passo de pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade e usa teu poder para me perseguir. Tu me lanças no redemoinho e me destróis na tempestade, e sei que me envias para a morte, para o destino de todos os que vivem. Por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados quando clamam por socorro em suas dificuldades. Acaso eu não chorava pelos aflitos? Não me angustiava pelos pobres? Esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas veio a escuridão. Meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormentam. Ando nas sombras, sem a luz do sol. Levanto-me em praça pública e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu, meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres e minha flauta acompanha os que choram. Bom, Jó, capítulo 30, percebemos aqui um tom de angústia, né? Um tom de muita angústia. E eu quero dizer aqui nessa ênfase é que a dor, muitas das vezes, ela não vem apenas para roubar a nossa fé. Porque, de alguma maneira, a dor vem para roubar a fé, né? Um problema vem para nos desestabilizar. Mas acompanhado disso, em alguns casos, a dor pode roubar a sua honra. Vou te dar um exemplo prático aqui. Vamos dizer que você foi traído pelo seu cônjuge. O cônjuge te traiu, você foi traído. Logo, o seu casamento foi manchado com esse adultério. Percebe então que, além desse processo manchar a sua honra, ataca também a sua fé. Então, essas duas coisas podem caminhar juntas. Então, a ênfase que eu gostaria de trazer aqui é: nós precisamos
não só saber disso, mas também ter compaixão quando algo acontece com um irmão ou uma irmã. O processo que ela passa agora não é só de crise em sua fé. Ah, mas por quê? Por quê? Mas ela passa agora por um processo de vergonha, por um processo de humilhação. Então, se nós não nos colocarmos nessa cadeira da compaixão, sempre seremos muito aqueles que julgam, que apontam. Eu vou destacar aqui o verso 1 do capítulo 30, só para você entender um pouco mais essa ênfase com o ponto primeiro que eu destaco no verso 1. Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com os meus cães pastores. Então, isso quer dizer o seguinte: a minha dor pode determinar como o outro me enxerga. Incrivelmente, a dor faz com que o outro me enxergue diferente, só porque eu estou com uma dor. Percebe aqui que Jó passou por um processo extremamente complicado. Então os amigos olham para ele e agora tecem teses, teorias, baseado na dor, no fracasso, na perda, na dificuldade. Aí então eles entendem uma coisa, logo disparam contra o Jó. Percebe aqui então que a nossa dor pode ser o fator que vai fazer com que o outro nos defina? Meu Deus do céu! Isso é caótico e ainda mais olhando para nós. Será que nós também não somos assim? E aí entra o perigo de nós queremos levar uma vida para sermos aprovados pelos outros o tempo todo, né? Você faz algo para ser aprovado por alguém? É lógico que sim. Você tem uma prestação de contas, você tem metas a cumprir, você tem propósitos para alcançar. Sim, envolvem os semelhantes. Agora, até que ponto essa doença no seu coração pode te levar a uma dependência diabólica até, para te levar à míngua existencial? Cuidado, porque isso é mais natural do que a gente imagina, ou até diria diabólico, no sentido da destruição, de te jogar num lugar que Deus não deseja para você. Cuidado, o ponto número 1 aqui é extremamente valioso para mim e para você, independente da cadeira que você esteja sentando, seja daquele que está sofrendo isso ou seja daquele que está construindo visões e opiniões sobre algo. Dos versos 24 e 25, diz assim: por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados, quando clamam por socorro em suas dificuldades. Acaso eu não chorava pelos necessitados? E aí ele vai colocando, né? Eu esperava o bem, mas em lugar disso eu recebi o mal. Em lugar da luz, eu recebi escuridão. Bom, o maior desespero da nossa vida, o maior desespero que eu e você podemos ter, não é a distância de um recurso, a distância de uma pessoa, a distância de uma ajuda, a distância. Não. O maior desespero nosso é quando Deus parece distante. Você já teve a impressão que Deus se distanciou? Você já teve a impressão que Deus não estava ali com você? Estava longe, estava ocupado. Ele estava lá na guerra do país tal. Ah, ele está olhando uma situação lá no continente africano. Ele não está aqui não. Isso aqui é muito pequeno para ele, ou então o meu sofrimento não tem valor para ele. Então, isso é o que o inimigo quer que você pense. Deus é grande, poderoso e ele é onipresente. Ele tem uma característica: onisciente, onipotente, onipresente. Então ele está em todo lugar, o tempo todo, e sabe de todas as coisas. E ele tem poder para mudar qualquer cenário. Esse é o seu Deus. Não creia que ele está distante. Se isso entrou no seu coração, eu estou agora, em nome de Jesus, removendo essa semente, porque isso não é verdade.
Dos versos 26 a 31, eu vou ler só o 26. Esperava o bem, mas em lugar disso veio o mal. Ele vai discorrendo aqui. Bom, o fundo do poço não é o fim. Né? O fundo do poço não quer dizer que é o fim. O propósito não quer dizer que é cancelado por intermédio de uma dor. A dor não cancela o propósito. A dor faz parte da vida. E eu fico chateado quando eu me deparo com uma teoria da prosperidade. Quem anda com Deus não fica triste, quem anda com Deus não tem problema, quem anda com Deus não é pobre. Quem anda com Deus não passa dificuldade financeira. Oh, por favor, isso não tem nada a ver com as Escrituras. Não tem nada a ver com nada disso. A dor não cancela o propósito. O fundo do poço não é o fim da linha. É onde você pega impulso para subir. Deus vai te tirar disso. Deus vai te tirar desse tormento. Deus pode mudar todo o cenário. Deus é contigo. Creia nisso. Apegue-se nessa palavra. E se hoje tem uma dor que está te consumindo, eu quero te dizer que Ele é fiel e justo para suportá-lo e para abençoá-lo em todo o processo de recuperação e de retorno às promessas e o propósito que Ele tem para você. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Coloco diante do Senhor aqui tudo que nós falamos. Oh, Pai, que nós não possamos fazer nada para ser aprovado pelo outro. E que nós possamos saber que o Senhor está conosco o tempo todo, a vida toda, e sempre vai estar. E que a dor, Pai, nunca será credenciada a remover o nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo, Jó 31.